Oi, pessoal! Mais uma live de quarta-feira. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal pra mim, que inclusive foi um tema que surgiu em uma das minhas consultorias individuais que eu dei sobre o planejamento. Quem for entrando, gente, só um minutinho, que eu só tô colocando o tema da live aqui pra quem entrar depois. E aí você já pode usar esse momento para compartilhar a live. Inclusive, se você estiver vendo isso gravado, nesses primeiros segundos aqui, você também já pode compartilhar a live, tá? A live fica gravada, então você pode compartilhar para mais pessoas também, se você viu depois, tá? Então, beleza. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou passando para vocês um pouco mais, falando para vocês quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui nesse Instagram e para que é essa live e tal. Meu nome é Larissa, eu sou formada em administração de empresas e eu tô aqui para ajudar pequenos empreendedores que tenham equipe ou não, mas um pouco mais focados para quem não tem equipe, né? A aprender como que a gente pode, como que a gente vai planejar e organizar as rotinas. Gente, eu percebi agora que eu tô sem fone. Vê se o áudio tá bom, a imagem, por favor. Boa noite, escrever nocautes. Enfim, estou aqui para ensinar sobre planejamento, sobre organização, sobre execução e controle de processos, mas ultimamente estou focando mais na parte de planejamento e de organização para que a gente consiga executar tudo que precisa dentro de uma empresa. Lembrando que a empresa é basicamente um organismo que é sistêmico, então uma parte precisa estar funcionando para as outras também funcionarem, e a parte principal de planejamento e organização ajuda com que você continue executando um pouquinho de tudo da sua empresa, mesmo que não tenha necessariamente equipe, tá? O áudio e imagens estão ok, beleza. Deixa eu ver se tá tudo certo. Acho que tá tudo ok. Tá, eu acho que tá ok com o fone. Melhorou agora, beleza. Então tá. Enfim, e aí eu tô fazendo essas lives semanais para ajudar vocês nesse quesito de conseguir planejar e organizar melhor. E o tema da live de hoje é como equilibrar a rotina da empresa e manter os seus hábitos pessoais. Eu estava fazendo uma consultoria, aliás, de planejamento e surgiu essa dúvida, então eu tô aqui para ajudar nisso. Eu sei que é muito comum a gente não ter, conseguir ter os hábitos e manter os hábitos, os hobbies pessoais, porque a gente trabalha e a gente, né, tem uma responsabilidade. E acaba que no começo, nos primeiros anos da empresa, principalmente se você não tem equipe, é difícil criar novos hábitos e conseguir ter ou manter os hábitos antigos, né? Porque a gente coloca tantas metas para bater na empresa, tantos projetos para cumprir que acaba dificultando nesse sentido, tá? Na live passada eu expliquei sobre os 3 passos para você ter constância na sua execução. Eu acho bem interessante essa live, tá? Então eu tô indicando para você assistir depois dessa, caso você não tenha visto a live da semana passada, beleza? Então eu vou agora falar para vocês basicamente os tópicos dessa aula, que vão ser 3, tá? Então a gente vai passar por 3 momentos aqui. E os 3 para mim são muito importantes e se você conseguir assistir os 3 vai ser perfeito, tá? Eu dei um spoiler hoje nos stories do segundo, mas vamos lá. Eu vou explicar para vocês a única coisa que você precisa entender sobre a execução, tá? Tanto da sua tarefa quanto dos seus hobbies. Então eu vou explicar a única coisa que você precisa entender. A partir do momento que você entender isso, na sua execução, você vai conseguir ter tempo para hobby e você vai precisar lembrar disso o tempo todo. Então eu sempre deixo esses post-its. Não é por acaso, é porque a gente aprende visualmente e a gente lembra das coisas quando tá vendo. Então eu vou explicar essa única coisa. Eu sei que eu tenho vários, mas essa é a mais importante para essa aula, tá? A segunda coisa que eu vou explicar para vocês é como eu assimilo as rotinas a nossa rotina empresarial também como se fosse basicamente uma temporada, uma série de TV, sabe? Temporadas de séries da Netflix, da Amazon, enfim. E basicamente eu tive esse insight e eu trouxe isso para minha consultoria, que é para
vocês entenderem que nem sempre a gente precisa estar executando, tá? A gente também vai precisar ter momentos ali de descanso. Esse tópico eu dei um spoiler, mas eu vou dar mais uma aprofundada aqui, tá? Se quiser ver o spoiler, depois dessa live você pode passar lá nos meus stories, que ainda tá lá ainda, que eu postei hoje. Enfim, e o último tópico é exatamente 3 passos para você conseguir equilibrar a rotina da sua empresa. Boa noite, Laurie, né? Eu acho que sim. Enfim, então eu vou explicar para vocês exatamente os 3 passos para isso. São bem básicos e você já pode começar amanhã, tá? Ou se organizar, se tiver com vontade hoje ainda, você pode se organizar para fazer isso, tá? Então, vamos primeiro sobre uma coisa que eu gosto de lembrar para vocês, antes de eu iniciar os 3 momentos, tá? Que é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Eu vou avisar isso em todas as aulas, tá? Eu aviso isso em todas as aulas. Você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode se organizar para conseguir fazer um pouquinho todos os dias e conseguir fazer tudo que você precisa. Porém, lembrando que a gente não vai conseguir fazer tudo porque a gente só tem 24 horas, no sentido em quantidade, tá? Mas se você, por exemplo, quer descansar, você pode reduzir um pouco o tempo que você fica nos seus projetos, na sua empresa, para conseguir ter um tempo de descanso, por exemplo, para ter um tempo de leitura. Mas vamos com calma, tá? Boa noite, Isa. Que bom ver você por aqui. Enfim, essa aula veio por causa da Isa, viu? A Isa perguntou isso na consultoria e eu achei muito legal trazer em live. Lembrando que você não precisa fazer tudo de uma vez e você pode compartilhar essa live com mais amigos seus, tá? Pode ser CLT, pode ser empreendedor, principalmente se você tem um amigo que é CLT e quer se tornar empreendedor também, ajuda muito, tá? A compartilhar essa live me ajuda para eu continuar essas aulas e ajudar vocês mais ainda. Mas vamos para os tópicos, tá? Já enrolei demais, estou aqui quase 7 minutos enrolando, mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês no tópicos de hoje é que são 3 momentos, tá? Para quem chegou depois. O primeiro é a única coisa que você precisa entender sobre execução, tá? Execução, eu tô falando de qualquer coisa que você vai fazer na sua empresa, como também qualquer coisa que você for fazer na sua rotina que não esteja relacionada à sua empresa, tanto pessoal como empresarial, beleza? A única coisa que você tem que entender é que a nossa vida basicamente, a nossa rotina é separada em blocos, tá? Então, a gente vai ter os momentos que a gente precisa ser produtivo na empresa, que a gente vai precisar ser produtivo, proativo, fazer as coisas em casa. E a gente vai precisar, de certa forma, ser produtivo se você tem filho com os filhos e fazer as coisas de acordo com cada rotina, beleza? Então, muita gente acha que não é produtivo e que não fez tudo o que deveria fazer porque não tem a clareza do que fez durante o dia inteiro. Então, se vocês repararem nos meus stories, eu sempre posto uma agenda que eu tenho aqui, ela tá meio longe agora, mas enfim, em que eu sempre vou mostrando, eu sempre vou anotando as coisas que eu preciso fazer. E dentro dessa agenda, das minhas metas semanais, eu tenho uma lista que é só de coisas pessoais que eu preciso fazer. Então, eu coloco que eu preciso lavar roupa, que eu preciso arrumar cama, que eu preciso guarda-roupa, esse tipo de coisa, que são as minhas atividades que que a gente se organizou aqui em casa para eu ficar responsável, além da minha empresa. Então, para mim, um dia produtivo não é só quando eu consigo executar 20 tarefas da minha empresa, sabe? Não são 20 tarefas. Mas se eu consigo fazer um pouco e ser produtiva em todas as áreas da minha vida que eu tenho responsabilidade, tá? Então, de certa forma, se você precisa entender na sua execução que o tempo todo você pode ser produtivo, mas não necessariamente só na sua empresa, tá? Então, eu gosto de considerar que até o momento de descanso, o seu momento de hobby, é o momento de você ser produtivo, tá? E aí, por isso que eu falo em blocos, você pode separar, por exemplo, os momentos onde você vai trabalhar na sua empresa, os momentos onde você vai descansar. No caso aqui da Lori, ela disse que ela é CLT e é empreendedora, então o bloco dela, eu vou fingir que eu acho que eu sei, tá? Mas é basicamente quase a mesma coisa, que você vai ter um momento em que você vai ficar provavelmente 8 horas, né? Se você tiver CLT tempo integral, né? Você vai ficar 8 horas ali trabalhando no CLT, aí você vai ter o tempo de ir e voltar para casa,
Você vai ter o tempo de arrumar a casa, de fazer as coisas da vida dia a dia, cozinhar e tal, esse tipo de coisa. E aí sobra um tempinho lá para você empreender. E aí você poderia colocar aí um tema a mais para você conseguir, um bloco a mais para você conseguir fazer os seus hobbies e o seu tempo mais tranquilo, tá? Você ter o seu tempo de descanso. Então, por isso que é interessante a gente ter clareza sobre dos nossos hobbies, do que a gente está produzindo ou não, beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Nossa, realmente, não é fácil. Se empreender já não é fácil, equilibrando os dois, então é complicado mesmo, gente. Por isso, Lorde, se você quiser, eu tenho uma live aqui sobre CLT, tá? Você pode dar uma assistida depois. Eu não lembro o número da live agora, mas tá aqui. Só você entrar no meu perfil que tem como equilibrar, tá? Sua consultoria foi extremamente... Obrigada, Isa, obrigada. Obrigada. Qualquer dúvida, Isa, pode me chamar, tá? Pra colocar em prática. Lori, eu sempre usei o Trello. O Trello é a minha vida. Hoje em dia eu tô usando o Notion, mas o Trello ainda tá sendo muito útil pra mim, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Então, a única coisa que você precisa entender sobre execução é que a gente normalmente fala que a gente não tem tempo para tananã, tananã, né? Quando a gente realmente não tá conseguindo conciliar. Mas eu gosto de pensar que primeiro você precisa ter clareza sobre o que é que você está fazendo. Pode ser que tenha alguma coisa que você esteja fazendo no seu dia que realmente você está perdendo tempo, né? E você precisa arranjar tempo para se organizar e definir o tempo o que você quer fazer durante cada bloco. Então, eu até falei isso para Isa, de estabelecer um horário para ela descansar, porque ela, na consultoria dela, até comentou sobre o fato dela precisar descansar, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de fazer descansos que não são muito extensos, tá? Eu gosto, por exemplo, de quando bate 9, 10 horas da noite, é a forma com que eu basicamente uso para eu descansar. Então, 7, 8 horas da noite é o meu momento que o pessoal aí do empreendedorismo chama de me time, que é o que eu quero fazer para eu relaxar, para eu descansar. Então, são pequenas, é o momento que eu estabeleci para fazer isso, pequenos descansos todos os dias. E é isso meio que me prepara para o que vai vir no próximo dia, tá? Lari, você faz serviço de plano... Faço a mentoria de plano de negócio, mas Isa, se você estiver interessada na minha mentoria, eu faço a mentoria ensinando como você faz o plano de negócio, porque eu gosto de pensar que o plano de negócio não é algo que você faz uma vez só, é algo que você vai refazendo de tempo em tempo, tá? Para sua empresa não ficar estagnada. E eu faço essa mentoria e na primeira vez que você faz, eu faço junto com você. Então, se você deixar, eu tenho acesso ao que você está fazendo aí na sua empresa e a gente estrutura tudo certinho, o plano de negócio mesmo, tá? E aí, se você quiser, você me chama no direct e quem tiver interessado também, que estiver aqui na live, pode me chamar, que eu explico um pouco melhor. Eu faço tanto a mentoria para planejamento, organização e execução e controle de processos, mas eu também faço plano de negócio, porque eu gosto de pensar que o plano de negócios é o principal, é tipo o mapa principal da sua empresa para você conseguir depois executar o que você precisa. Então é o ideal que você tem da sua empresa, tá? Eu acho que tem um direct falando de plano de negócio, Isa, se você quiser ver depois, mas me chama que vai mais rápido. Então, eu vou contar pra vocês o caso de uma seguidora não, de uma pessoa que eu sigo, que se chama Isa Moreira. E ela tem uma questão que foi por causa dela que eu comecei a pensar que eu precisava de um me time, de um tempo meu para descanso, meio que todos os dias, na onde eu pudesse colocar algum hobby em prática, tá? Então, no caso, eu faço isso à noite, e de final de semana é o tempo em que eu quase nem entro no Instagram. Eu juro que tentei postar mais aqui, às vezes, de sábado e domingo, mas é uma coisa que eu não consigo. Então, acaba que eu, de certa forma, prefiro fazer esse me time. No caso da Isa Moreira, o
que ela faz? Ela acorda bem cedinho, então ela acorda às 5 da manhã, 6 da manhã, e fica até às 11 horas no momento de me time dela. Depois disso, ela trabalha e acorda cedo no outro dia e tem um tempinho dela lá. Então, pra ela funciona desse jeito, pra mim funciona mais à noite, tá? Porque eu tentei fazer de manhã, mas aí nos testes que eu fiz, eu vi que não tinha tanta diferença e à noite eu me divirto, eu fico menos culpada, vamos dizer assim, porque é uma coisa que eu tava até conversando com meu esposo, é que a maioria das pessoas não param pra descansar porque se sentem culpadas porque deveria estar trabalhando, mas eu gosto de pensar o contrário, você precisa descansar pra recarregar as energias e conseguir, de certa forma, trabalhar um pouco melhor, tá? No outro dia. Então, eu gosto muito de que vocês determinem esse momento de descanso para vocês e entender que ele é tão importante quanto o momento que é tão importante quanto o momento de você produzir na sua empresa. Você precisa entender, principalmente vocês que estão iniciando a empresa, eu sei que a Isa está começando, pelo jeito a Lori também, o primeiro ativo, o primeiro recurso que a sua empresa tem nos primeiros anos é você, entendeu? O empreendedor por trás. Depois disso a gente vai crescendo e vai podendo ter equipe, por exemplo, dependendo de quão rápido você consegue alavancar suas vendas, quão rápido fica o financeiro, saudável fica o financeiro da sua empresa. Então, nesses primeiros momentos, vocês precisam tomar muito cuidado no sentido de não trabalhar demais, de ter os seus momentos para descansar e entender que isso, na verdade, você está cuidando da sua empresa se você cuidar de você. Então, nada adianta, porque o que acontece? A gente fica muito viciado em alguma coisa. Eu gosto de pensar que quando a gente trabalha e empreende no nosso próprio negócio, normalmente a gente faz isso a partir de um hobby que a gente tinha, ou de algum assunto que a gente se diverte muito. Gente, eu estou aqui 8 horas e 17 minutos da noite, em uma quarta-feira, fazendo live sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto, que eu poderia falar o dia inteiro, entendeu? Eu estava hoje o dia inteiro fazendo uma aula sobre análise de concorrência, o dia inteiro, gente, deu 6 páginas frente e verso. Mas enfim, por quê? Porque é algo que eu gosto, é um hobby, para mim, quase só tagarelar e falar e ensinar sobre gestão de negócios, tá? É uma coisa que eu gosto muito. Só que, se eu não achar hobbies e momentos para descanso, achar momentos para mim, isso a longo prazo acaba se transformando em um certo tipo de vício, e esse vício que acaba sendo prejudicial para nossa saúde, para o nosso negócio também, tá? Então, eu não sei se vocês são familiarizadas com o termo de burnout, que você basicamente fica viciado no trabalho e o estresse que o trabalho te traz acaba fazendo mal mesmo para o seu físico, para o seu mental. Então, eu já ouvi gente que, literalmente, para não ir trabalhar, passou pasta de dente no olho para não poder ir trabalhar, sabe? Então, é interessante que você tenha esses momentos para descanso, mesmo que seja picotado. Sim, vai ficar salvo, Isa. Pode ir, fica tranquilo. Essa vai ficar salva. Pode sair se precisar, tá? Não se preocupe. Eu vou deixar ela salva assim. Se tudo der certo, tá? Sempre o plano é deixar salvo. Então, Lori, você já teve, sinto muito. Eu tive um começo eu e meu esposo acreditamos que sim, que eu tava em um emprego que eu tava começando a ter esse tipo de coisa, porque eu tinha um perfeccionismo muito grande na área que eu trabalhava, uma parte de gerência, e a minha chefe não. Então, acabava que eu queria fazer muitas coisas e chegava momentos em que ela me mandava mensagem e já acelerava o coração, assim, eu já começava a ficar muito nervosa. Então, por isso que eu gosto muito de falar de planejamento e organização, porque essa parte de planejamento e de organizar e me colocar, me priorizar na frente da minha empresa me faz com que eu não tenha mais essa sensação. Então, quando eu vou fazer alguma coisa da minha empresa, eu estou fazendo certa daquilo e não em um momento muito ansioso, eu não me sinto muito ansiosa. Então, é interessante vocês terem esse me time, tá? Esse me time, nossa, por que eu falo inglês? Mas enfim,
de vocês terem esse momento para vocês de descanso. Eu gosto de pensar picotado, mas às vezes, no caso da Lori, por exemplo, que tá muito... tem o CLT e ainda a empresa, talvez à noite fique um pouco complicado ou não, né? Você pode ver aí na sua rotina. E aí você pode fazer isso no final de semana, tal, algo desse tipo. Tá? Mas lembre-se sempre de colocar em prioridade o tempo de descanso de vocês. E aí eu gosto de falar pra vocês que isso tudo que eu tô falando pra vocês tem a ver com uma frase também que eu gosto muito de expressar aqui, que é a questão do imediatismo. Então a gente teve uma ideia pro nosso negócio, então eu preciso fazer agora. Eu tenho que resolver essa urgência que aconteceu aqui, então eu preciso fazer agora. E não estabelece prazos pra fazer aquilo e tem que ser tudo agora, aí começa a fazer uma coisa, não termina, esse tipo de coisa. Que a cultura do imediatismo faz a gente sentir essa cultura de imediatismo e ao mesmo tempo a gente, eu preciso trabalhar e não descansa e por consequência existe um resultado negativo a longo prazo. Então a ideia é você conseguir descansar um pouquinho e ter um benefício a longo prazo, tá? E aí, se você está gostando dessa live, por favor, compartilhe com mais pessoas. Eu sei que eu já disse isso, mas é bom reforçar. E eu gosto agora de também fazer uma simulação, então a gente vai entrar no tópico 2 dessa live. Então, é vocês entenderem que o tempo é vocês que decidem como que você vai fazer o tempo de vocês, tá? Então, você que vai criar o tempo para você descansar, tá? E o tópico 2 dessa live eu dei um spoiler lá nos stories, que é sobre como eu acho que a nossa rotina pode ser uma assimilação como funciona uma história em uma temporada de uma série de TV ou de uma novela. Mas eu acho mais uma série de TV faz mais sentido na minha cabeça. Vamos lá. Eu gosto de pensar que a gente assiste uma série e a gente passa por 3 momentos principais durante uma temporada inteira em uma série. Se você é que nem eu, que maratona a série na Netflix, a gente vai entender aqui junto, tá? Se você não é, eu vou explicar certinho. Mas o primeiro momento em toda a temporada, ou na primeira temporada de alguma série, a gente vai conhecer os personagens e a gente vai conhecer a história, a gente vai ter clareza sobre o que está acontecendo, qual que é aquele ambiente, quais são as regras daquele ambiente, como que tudo vai funcionar, certo? Então, isso colocando para dentro da nossa rotina, também existe esse primeiro momento, que é quando a gente decide fazer um projeto ou que a gente está fazendo um processo dentro da nossa empresa. Só para separar as coisas, tá? Projeto, para mim, são coisas que a gente faz com começo, meio e fim, tá? São coisas que não necessariamente vai ter uma certa constância por mais tempo. Então, vamos colocar aqui o exemplo do Escrevendo Nocautes. Ele tem no Wattpad um livro de mini contos, tá? Ou de contos, eu acho que tá certo falar assim. E isso é um projeto que em algum momento pode terminar, porque ele começou, vai ter o meio desse livro e vai ter o final. Então, esse é o projeto que ele está atualmente. O projeto pode ter um tempo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vai indo conforme o tempo que você determinou para aquele projeto, tá? O processo são coisas que você pode iniciar com um projeto, mas ele vai ser atividades que você vai precisar fazer com certa constância. Então, por exemplo, as lives aqui no meu Instagram, as aulas ao vivo, gratuitas, elas são parte do processo da minha empresa. Um processo dentro da minha empresa seria essas lives. Ou o controle financeiro da minha empresa é um processo. Eu preciso fazer ela com uma certa frequência, com uma certa constância, pelos fins da vida, até que isso não faça mais sentido, ou que eu não precise mais fazer isso, ou que entre um novo processo e eu preciso deixar isso de lado, algo desse tipo, tá? Então, um processo normalmente está relacionado a tarefas que você precisa fazer sempre, e projetos são coisas que vai ter começo, meio e fim, beleza? Se deu para entender, por favor, mande coraçãozinhos aí para eu saber. Enfim, então, eu gosto de pensar que o primeiro momento, tá, da nossa rotina é quando a gente determina quais são os projetos, quais são os processos da nossa empresa, e a gente tem clareza sobre como eles vão funcionar, que dias que você vai fazer, que dias você vai executar, tá? Então, isso, por exemplo, é o primeiro momento ali de uma temporada de série de TV.
O segundo momento é quando você, depois que você conheceu todo o ambiente, teve clareza de tudo que você vai fazer, os personagens daquela temporada começam a ter um tipo de conflito. Você começa a entender que eles precisam resolver alguma coisa. Então vamos supor que ali você, no seu projeto, começa a precisar executar e superar os desafios daquele projeto. Vai ter problemas, vai ter imprevistos, vai ter coisas boas também, tá? Não é só de mal que o empreendedor vive. Mas você vai precisar resolver aquele problema, aquele conflito, para chegar em uma solução que vai ser provavelmente positiva, porque senão você não estaria fazendo. Então ali é o segundo momento da temporada, onde tem todo, que é o momento em que a gente mais fica, né, na série. Então, e que às vezes a gente não quer ficar muito na empresa, mas é isso, né? Enfim. E o terceiro momento é a parte de alívio do conflito. É quando os personagens conseguem resolver o problema. E, detalhe, se for uma série que tem mais temporadas, né? Se não for uma minissérie, tem tipo o que a gente chama cliffhanger, se eu tiver certo, por favor me corrija. Mas é basicamente um ponto em que vai iniciar a próxima temporada. Então vai ter o alívio daquele conflito e você vai ter uma escapadinha para uma próxima temporada, uma coisa em aberto. Então eu gosto muito de pensar que na nossa rotina é sempre assim, tá? Então a gente precisa ter a parte de clareza sobre o ambiente, sobre o que a gente vai fazer, sobre tudo que está acontecendo, qual que vai ser o processo, quais vão ser os projetos, o que você vai executar. A partir dali vem o trabalho, que é o momento que você mais se esforça, é o momento que você executa pra caramba. E depois disso tem um momento de alívio. O que seria esse momento de alívio? Se você estiver pensando em um tempo diário, é o que eu estava falando, de descansar todos os dias à noite para mim, tá? Se você estiver pensando por projeto, é quando você finaliza um projeto, você tira ali um tempinho de descanso. E daí entra a parte que na série tem um finalzinho para te levar para a próxima temporada. Então você descansa e depois disso você já começa a matutar o próximo. Você vai começar a matutar que é o próximo projeto ou processo que você vai fazer. Definir o escopo do projeto. Exatamente, Lori. Exatamente. Então, o que a gente normalmente esquece de fazer? A gente esquece do alívio. Sabe, a gente sempre esquece do momento em que a gente precisa descansar para recuperar as energias e poder passar para o próximo projeto, para o próximo processo, tá? Então, por isso que é interessante a gente ter esses momentos, tá? Ou por cada projeto que você for fazer na sua empresa, ou por cada processo. Beleza? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês do segundo tópico, tá? Do segundo momento aqui dessa live. É só para lembrar vocês, descansem, tá? Isso é normal, isso faz parte de como que você vai equilibrar a rotina da sua empresa, beleza? Então, gente, eu tô olhando pro lado porque eu preciso ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Às vezes eu sou meio esquecida. Então, eu vou explicar para vocês uma história que aconteceu comigo relacionado a essa questão de colocando aqui dentro das temporadas de série de TV, tá? Eu devo ter contado isso em alguma outra live, que é uma história que eu gosto muito de contar. Pra Isa, na consultoria dela, eu expliquei isso. Que teve um momento na minha vida, pra quem não sabe, eu toco órgão, tá? Se vocês não sabem o que se eu não me engano, tem um destaque sobre isso. Mas é basicamente um teclado, sabe, musical com 2 teclados, enfim. E aí, eu toco isso desde criança e eu tava finalizando minhas aulas pra oficializar e terminar tudo certinho. E ao mesmo tempo eu estava fazendo estágio e ao mesmo tempo estava eu querendo fazer um curso de inglês, com a faculdade também. Então vamos lá. Eu tinha aula de música, eu tinha um curso queria fazer o curso de inglês, tinha faculdade e tinha um estágio. Então tinha 4 coisas que eu queria fazer. Só que o meu tempo era bem escasso, então eu tinha que decidir como que eu iria fazer, se eu ia ficar louca para fazer o curso de inglês de sábado, enquanto eu ainda estava na faculdade, enquanto fazia estágio, enquanto fazia aula de música. Então era tipo tudo isso. E aí eu gostaria muito de fazer o curso de inglês, só que aí eu parei para ter este momento de clareza e entender o que eu queria fazer e tal. E aí eu percebi que faltava pelo menos uns 3, 4 meses para eu terminar minha aula de música, porque, né,
E eu pensei, cara, qual que é mais vantajoso? Eu querer fazer uma coisa nova agora, que seria meu curso de inglês, porque eu sempre quis fazer curso de inglês, e aí eu tinha um dinheiro pra fazer na escola que eu queria fazer, enfim. Ou eu espero esses 3, 4 meses pra eu começar a fazer, ou eu começo a fazer agora, me estresso pra caramba, talvez eu não vou aproveitar esse curso do jeito que eu queria, eu vou me embolorar toda no estágio, vou me embolorar toda na faculdade e vou ficar extremamente cansada, né? Enfim, o que que eu faria? O que que eu vou fazer nesse caso? E aí eu fiquei com esse dilema por muito tempo. Minha mãe dizia que eu devia fazer tudo, aí tinha gente que falava que não, enfim. E aí eu cheguei no momento de entender que naquele momento não era a hora de eu fazer o curso de inglês. Eu tive que tomar uma decisão de esperar esses 3, 4 meses passarem para depois eu começar a fazer o curso de inglês. E foi isso que eu fiz e deu tudo certo. Então, da mesma forma que você pode colocar isso dentro dos seus hobbies, tá? Você pode terminar um projeto que você está atualmente que está tá comendo o seu tempo, vamos dizer assim. E nesse caso você pode esperar esse tempo até esse projeto terminar, ou até esse processo, ou essa fase da sua vida, essa temporada da sua vida acabar, para você conseguir se planejar para começar os seus hobbies depois, tá? Também é uma coisa que super ajuda. Então, você se planejar para algo. A gente fala que quando a gente não tem o tempo para fazer alguma coisa, a gente tem que arranjar uma forma de conseguir, de forma estratégica, achar esse tempo. Então, se você pensar comigo, eu parei e pensei, tá, se não é algo que eu consigo fazer agora, eu preciso me planejar para começar a fazer isso depois. Então, eu tive a paciência e o equilíbrio de conseguir me ter certeza e dizer, não, eu vou começar isso depois. Então, se você tá tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, talvez fazer uma coisa de cada vez, né, seja mais interessante do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí você vai fazer tudo mal feito. É basicamente isso. E sim, equilíbrio é tudo. Basicamente, esse é um dos meus valores, tá? Pra quem, só fora um pouco do tópico, mas eu tenho 4 valores que são coisas que eu realmente faço isso há muito tempo, tipo uns 4, 5 anos já que eu sigo isso, que é basicamente eu buscar o equilíbrio no que eu faço. É por isso que eu acho muito interessante essa questão de descansar e trabalhar. A questão que eu preciso ser justa comigo, então não adianta eu trabalhar demais, que isso não é justo, e nem trabalhar de menos, porque isso também não é justo, né? E a questão de eu ter coragem, mesmo na preguiça, mesmo nas dificuldades, eu continuar fazendo, que isso é uma forma de você ter coragem, de você seguir os seus valores, de eu conseguir dizer não para as coisas que eu acho que eu não deveria fazer, e nesse caso do curso de inglês faz sentido. E na questão de eu ter sabedoria, de eu ter parar para raciocinar antes, não tomar tudo numa questão muito emocional, tá? Então, meio que o equilíbrio faz parte disso também, né? Enfim. E aí, vou dizer aqui rapidinho para vocês que eu tenho uma mentoria chamada Empreendedor Estrategista, que, diferente do plano de negócio, eu ensino sobre essa questão de planejamento e organização de uma forma bem tranquila, bem fácil, não precisa saber sobre gestão de projetos nem nada do tipo, para você conseguir organizar a sua vida, planejar um pouco melhor a sua vida e a vida da sua empresa, e conseguir executar um pouco melhor e conseguir ter controle sobre as atividades que você está fazendo, tá? Então, se você tiver interesse, você pode me chamar no direct, tá? Falando sobre o empreendedor estrategista, que aí eu explico um pouco pra você como que funciona essa mentoria, tá? É basicamente isso. Aí eu ensino várias coisas lá, eu ensino como se organiza o e-mail para ter mais tranquilidade, como se organiza pasta de computador, como que você planeja projeto, processo, departamento da empresa, enfim, tem muita coisa. Mas eu explico para quem tiver interesse depois, só para não tomar muito tempo aqui da live, tá? Enfim, vamos pro finalzinho já, estamos no tópico 3, que vai ser basicamente eu passar como que eu faço esse tipo de equilíbrio da minha rotina. Se você chegou até aqui, tudo que eu falei já faz parte, não necessariamente faz parte desses três passos, mas eles são passos complementares, tá? Então, se você entendeu tudo isso até aqui, se você gostou, se isso fez sentido pra você, você vai chegar nos 3 passos e vai conseguir executar tranquilo, tá? E
o último, como dizem por aí no marketing mais pesado, o último é a melhor parte, mas enfim. A primeira coisa que você vai fazer é estabelecer sua rotina em blocos, tá? Então, para cada área da sua vida, você vai colocar os horários, basicamente, que você faz as coisas. Eu vou dar um exemplo como que eu faço aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho várias áreas na minha vida. Eu tenho a de estudo, eu tenho a de trabalho, eu tenho a caseira, vamos dizer assim, e eu tenho, tipo, a área pessoal. Hoje em dia é isso. Antigamente eu tinha faculdade, tinha estágio, tinha várias coisas. Mas basicamente vamos nos concentrar nessas aqui. E a parte de descanso, né? Estudo, trabalho, caseiro e descanso. Isso é 4. Beleza. Basicamente eu dividi os horários aonde eu vou fazer cada uma dessas coisas. Então meu horário de estudo, normalmente eu tento deixar para de manhã ou para hora de almoço. O meu momento de trabalho é na parte ali das 9 até a hora do almoço e depois das 2 até umas 8, 9 horas. Daí eu tenho tempo de casa, então, por exemplo, uma das responsabilidades que eu tenho aqui é lavar a roupa, então eu deixo meio que a roupa lavando na máquina, vou dando uma olhadinha assim, enquanto eu tô trabalhando, então depende muito do dia. A parte de limpeza a gente decidiu fazer de final de semana, esse tipo de coisa. Então eu vou dividindo assim. E para ir para cada bloco, eu coloco os horários na qual eu vou fazer. Não exatamente todas as tarefas, mas sobre o que eu vou estar trabalhando naquele momento, o que eu vou estar produzindo e resolvendo naqueles momentos, tá? E a parte de descanso eu já falei para vocês. É final de semana, quando eu não estou limpando a casa, e no final do dia, tá? Legal, vou tentar implementar nas minhas atividades também. Beleza. E aí, eu separo isso em blocos. Então, eu primeiro, obviamente, vejo quais são as minhas responsabilidades agora. Então, no caso da Lori, se ela trabalha como CLT, ela já vai ter um bloco ali de CLT preenchendo uns horários fixos ou hora extra, dependendo de como você trabalha, do que você trabalha. Então, é interessante você separar isso, os compromissos que você já tem, que provavelmente não vai mudar, e você encaixando os outros blocos nos momentos aonde você sabe que você produz melhor. Então, vamos supor que se você precisa fazer uma atividade que é mais focada, quais são os momentos do seu dia que você está mais focado? No meu caso, de manhã funciona muito, e no comecinho da tarde, depois do almoço, são os momentos que eu estou focada. A partir das 4, 5 horas, eu já começo a desfocar. E quais momentos que você está mais criativo? À noite eu sou muito criativa, de manhã, antes de eu começar a trabalhar, antes de fazer uma atividade de foco, eu estou muito criativa também. 4 horas da tarde depende, se eu estiver conversando com alguém eu acabo ficando criativa. Quais que são os momentos em que você está disposta a resolver pepino, tá? Querendo ou não, a gente tem esses momentos em que tá com sangue nos olhos e vou resolver isso aqui da melhor forma. E meio que eu faço isso de manhã. Então eu gosto de deixar sem problemas nenhum todo dia de manhã. E aí, se à tarde e acontece um problema, daí eu preciso me dar uma controlada e tentar trazer esse momento pra mim, tá? Mas é um pouco mais complicado. Então, tem gente que vai ter essas coisas diferentes. Eu gosto de pensar só de manhã, tarde e noite, mas os seus blocos podem incluir madrugada, por que não? Eu conheço muita gente que só trabalha de madrugada e tá super criativo ou super focado de madrugada porque é mais silêncio. Eu queria poder fazer isso, mas eu não faço. Sou muito parecida com você. É tão bom achar a gente parecida. Já gostei de você, Lori. Eu adoro achar a gente parecida comigo. Enfim. Então, nesses blocos, você também vai levar em conta qual que é o momento que é necessário você trabalhar para sua empresa com base nos resultados que você quer ter. Tá? Tem uma coisa até que eu acho interessante dizer para vocês, que eu comecei a postar aqui no perfil do Instagram em dezembro do ano passado. Só que eu planejei tudo que eu ia postar e como que eu iria fazer, como que eu iria começar, por 2, 3 meses. Eu estava nesse processo de saber como que eu iria começar as coisas, o que eu iria fazer por aqui, quais os momentos da minha vida que eu estaria com o meu cliente, que eu tenho um que é meio que fixo, quais momentos que eu estaria em casa, quais momentos que eu estaria focando no meu descanso. Então eu fiquei uns 2 meses para isso, para depois começar a postar. E uma das coisas que eu mais ouvia antes de ter começado a postar
era da galera que eu seguia dizendo que você tem que começar agora, porque você nunca vai começar. Mas era porque eu precisava desse tipo de segurança para começar a fazer esse projeto, tá? E eu precisava determinar certos momentos do meu dia na qual eu estava focando para esse tipo de coisa. E eu sabia que o tempo que eu deixei para aquilo, ele ainda não era essencial para eu ter resultados rápidos. Então pensa comigo, se você trabalha muito naquilo e põe muito esforço naquilo, talvez você tenha os resultados mais rápidos se você faz isso da maneira correta. Se você faz mais devagar, você precisa entender que o resultado não vai vir tão rápido. Mas por que você está fazendo devagar? Se você trabalha, por exemplo, que nem a Lori CLT, é comum que a gente tenha menos tempo do que a gente gostaria para nossa empresa, até que a gente consiga sair, que foi o caso da Isa, para conseguir focar exatamente naquilo que a gente quer. Então é só uma questão de você entender que aquele momento, naquela temporada, naquele conflito da sua temporada da vida, sabe, da sua vida, da série de TV da sua vida, aquele momento é o momento onde que você vai precisar ficar menos tempo naquelas atividades da empresa, vai ter os resultados, só que resultados pequenininhos que vão te dar uma certa segurança para você ter um resultado lá na frente, tá? E aí você vai pensar nesses blocos qual que é o momento essencial para você ter o mínimo ou o máximo de resultado dentro da sua empresa, para que você entenda que eu estou produzindo, eu estou fazendo o máximo que dá para minha empresa no momento, com base no conflito que eu estou enfrentando agora neste momento. Então, é até interessante porque antes eu só conseguia postar aqui no Instagram 3 vezes na semana, daí eu fui para 4, daí eu fui para 5. Hoje em dia, basicamente minhas postagens são 6, porque eu faço as lives. E também eu antes fazia 3, 4, no máximo 6 atividades da Apoiar, que é a minha empresa, por dia, e hoje eu consigo fazer mais. Então, eu quase dobrei isso. Mas por quê? Porque eu comecei bem devagarzinho e entendi que não tinha necessidade de eu estar numa corrida e fazendo várias coisas, tá? E aí, a partir disso, depois que você determinou esses blocos, é até interessante você anotando ou em um calendário, ou no Google Agenda, ou que a Lori já citou, o Trello, e colocar quais são os horários, tá? Que o Notion também é um bom lugar para fazer isso, eu descobri recentemente, que é você ver de forma visual quais são esses horários. Então, eu tenho a minha agenda que eu escrevo, porque fica bem melhor para mim, que eu já sei, de certa forma, quais são os meus blocos, tá? Eu meio que já não uso tanto esse apego visual, porque eu já me acostumei quais são os horários que eu faço cada coisa. Então, por exemplo, meu esposo, ele já tem um horário certinho que eu sei que ele vai ajudar, vai fazer o almoço, vai lavar o louça, então a gente já tem os blocos meio que na nossa cabeça. Mas de início, é interessante você já ter esses blocos de forma visual, tipo que nem os post-its aqui atrás, ou alguma coisa que você fica o tempo todo olhando, porque o visual faz a gente realmente fazer e enxergar este é o momento. Porque se a gente não enxerga, se a gente não fica olhando muito, às vezes a gente tá tão focado em uma coisa e acaba esquecendo. Então, dentro desses blocos, você vai colocar o seu momento de descanso, tá? Você tenta achar ali algum momento, nem que seja meia hora, 15 minutos. Começa bem pouquinho, não precisa ser muito, para você conseguir descansar, tá? Depois disso, que já é o terceiro passo, tá? Você vai ter que aprender a dizer não. E esse não, eu gosto de dividir ele em 2 momentos, tá? O não interno e o não externo. O não externo é fácil, porque é você dizer não para as outras pessoas quando ela tá ultrapassando um limite que você colocou. Então, se você colocou que o seu limite para trabalhar no CLT, né, porque é os horários que é obrigatório, né, certo? Que é o seu direito de você trabalhar aquele tanto, até aquele horário. Se alguém pedir para você fazer mais, e se você estiver certa daquilo, que é o seu horário e tá nos seus direitos, entendeu? Você poderia reclamar aí na justiça caso, né, ultrapassasse esse horário. Você pode dizer não para a pessoa e dizer, estou indo embora. Não. Então, esse é o externo. É quando você vê que alguém está ultrapassando um limite que você colocou, um posicionamento que você colocou, você explica o motivo para essa pessoa e realoca o que ela quer fazer. Então, tem muita gente que às vezes vem querer uma reunião do nada assim comigo. Eu digo, tá bom, vamos marcar um horário, porque agora não dá. Então, a gente marca um horário, porque aí eu consigo focar nessa pessoa, focar nessa reunião. Então, a primeira coisa é você dizer não externamente e você dizer não internamente. Então, às vezes acontece que a gente tá
por exemplo, trabalhando no nosso próprio negócio ou em alguma coisa, e a gente pensa, cara, eu coloquei aqui que esse horário eu ia começar a descansar, mas eu precisava tanto terminar isso. Diz não internamente. Não, é o meu momento de descanso. É uma responsabilidade tão grande quanto de eu trabalhar, tá? Então, às vezes acontece que eu mesmo não consigo dizer esse não internamente. E aí eu gosto de lembrar as pessoas que estão à minha volta que aquele deveria ser um momento de descanso. Então, se você tiver a capacidade de ter alguém para dizer, para te lembrar disso também é ótimo, né? Lori, é preciso definir limites. Eu também trabalho com cliente home office e eu sei o que você tá dizendo. Mas, cara, é complicado. Mas você precisa definir os limites. Principalmente se isso de alguma forma estiver dentro do seu momento de descanso ou momento da sua empresa que é crucial, sabe? Tipo, se você definiu aquele horário para atender seus clientes e aí barra, sabe? É um pouco complicado. O que você pode fazer nesses casos é definir um horário que você quer, definir aquele finalzinho do bloco. Então, o bloco de CLT vai acabar aqui e o próximo bloco vai ser, sei lá, o descanso ou o processo da sua empresa. E você dá uma estendida. Então, eu aceito até meia hora. Mas em casos muito específicos, comigo eu faço assim, se for uma emergência, uma coisa que realmente não deu para tratar mais cedo, eu dou esse desconto, assim, sabe? Mas eu tento no máximo definir o meu limite ali. Enfim, então você vai saber dizer não internamente também. Então, às vezes, nas nossas próprias coisas a gente estende mais. E, não, descansar não, eu tô aqui focada e tal, mas isso é muito importante. Então, quando eu esqueço de dizer não pra mim mesma nesse sentido, eu sempre deixo o meu esposo meio que alertado disso, e aí ele já olha que eu tô cansada, ele vê que eu só tô me forçando pra terminar alguma coisa, e ele já me puxa também, tipo, vamos descansar, não faz sentido. O que é que você fala no seu Instagram, Larissa? É assim que ele faz. Mas enfim, então você saber dizer não para as outras pessoas externamente e também para você, porque muito do que a gente faz é achar que se culpar por estar descansando, mas não, a gente precisa descansar mesmo, tá? E é isso, são os 3 passos, fora o que eu já falei na live inteira, né? Pra quem chegou depois, a live vai ficar gravada. Gente do céu, eu quase encerrei a live sem querer. Enfim, pra quem chegou depois, a live vai ficar gravada e aí vocês podem reassistir, tá? Quem chegou agora. Mas é bom dizer não pra si mesmo? Depende. Então, você precisa colocar isso, definir isso, como vai ser esse não pra si mesmo. O não que eu estou dizendo é tipo assim, como o tema dessa live é sobre equilibrar a rotina da sua empresa e os seus hábitos pessoais, então vamos dizer assim que você determinou que os seus hábitos pessoais são importantes, tá? É importante, por exemplo, esses dias eu voltei a tocar à tarde no meu órgão. Eu tinha parado por muito tempo de fazer isso e eu percebi que era uma coisa que eu precisava voltar. Isso é o meu hobby, é uma coisa que eu preciso fazer porque eu preciso descansar e eu preciso desligar da minha empresa. Porque eu tava até falando isso nos stories esses dias, que a gente tem muita ansiedade por empreender sozinha e não ter ninguém pra ficar conversando o tempo inteiro, pra poder desabafar o que passa aqui dentro. Então eu tava precisando me desligar. E uma das coisas que eu fiz foi exatamente voltar a tocar, porque isso é uma forma que eu me desligo totalmente. Ler livros também é uma forma que eu desligo. Então eu precisava realmente dizer não no sentido de eu preciso parar de trabalhar em excesso para conseguir ter tempo para o meu hobby. Então eu estou dizendo não para mim mesmo. Mas se você está dizendo não para você em uma relação que seja com outra pessoa, então no caso da Lori, que tá aqui, se o chefe dela pedir para ela trabalhar por mais 3 horas além do que ela deveria, ela tem que dizer não para ele, não para ela. Nossa, calma, ficou confusa. Mas enfim, ela tem que dizer não pra ele, sabe? Ela não pode deixar ela pra depois, entendeu? Ela precisa se priorizar. Então você precisa entender exatamente pra que você está dizendo não, sabe? Porque às vezes pode parecer que você está dizendo não
para sua parte empresarial, que eu gosto de que a gente tem muito, principalmente se a gente tem a nossa própria empresa, a gente tem o nosso lado profissional. Agora, no momento, eu tô como a Larissa profissional. E depois que eu fechar essa live, eu vou ser a Larissa normal, pessoal. Então, eu preciso dizer sim para a Larissa pessoal, tanto quanto eu digo sim para a Larissa empresarial. E eu preciso, para a Larissa pessoal, profissional, e eu preciso ter esse equilíbrio, tá? Por isso que o tema da live é tudo baseado no equilíbrio entre as coisas. Então, é nesse sentido porque quando a gente está executando muito na nossa empresa, a gente fica viciado e fica nisso de, não, eu não vou descansar não, vou trabalhar. E às vezes a gente precisa ter esse tempo mesmo de calmaria, sabe? É nesse sentido, não sei se ficou confuso. Mas, gente, aproveitando aqui a dúvida, vocês podem mandar dúvidas, tá? Muito obrigada para quem tá dizendo que tá sensacional. Eu preparei isso com muito carinho. É um dos assuntos que eu mais gosto, porque, para quem não sabe, é um tema que eu não vejo muita gente falando com os empreendedores, tá? Que sempre falam que você precisa produzir na sua empresa e pá. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de trazer essa parte mais de leveza, principalmente porque a gente já tem uma coisa muito tensa, sabe? A gente já tem uma rotina tensa. Mas se ficou alguma dúvida, vocês vão deixando aí que eu vou no caso, respondendo vocês. Espera aí só um minutinho que eu vou beber água. Inclusive, bebam água. Essa aqui tava na caixinha de perguntas, mas sumiu. Tá. Essa aqui é a caixinha de perguntas que eu deixei hoje. Que uma dificuldade é falta de planejamento e falta de tempo mesmo. Então, nesse caso aqui é o que eu falei lá no começo, que é de você conseguir planejar o seu momento de descanso, tá? Só parabenizar pelo excelente trabalho de compensar. Ai, que bom! Gente, às vezes o Instagram dá uma bugada, eu não consigo ver quem tá acompanhando. Mas, Lori, muito obrigada. Você tá muito tempo aqui, né? Eu sei porque a sua foto é bem impactante, então a minha primeira sensação é obrigada, Luquinhas. Saudade de você, inclusive. Então, nessa dúvida aqui, a falta de tempo porque você precisa arranjar esse tempinho, se planejar para conseguir ter esse tempinho e saber que é aquele momento, que você precisa fazer naquele momento. Mas é isso, gente. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu jurava que essa live ia ser curta e a gente falou bastante. Então, muito obrigada para quem veio. Lembrando que tem um link na minha bio, eu esqueci de falar isso antes, mas tem um link na minha bio que é para você se inscrever nas aulas semanais aqui. Você deixa seu e-mail, porque eu estou pensando daqui a algum tempo começar a enviar materiais extras para quem leva a sério as lives, tá? Para quem tá aqui nas lives. Então, se você quiser deixar o seu e-mail, tá? Eu não vou mandar spam nem nada do tipo. E aí, se você se cadastrar no e-mail, você tem acesso ao grupo no WhatsApp. E aí lá eu posso também mandar esse tipo de materiais exclusivos, lembrar vocês das aulas. E talvez eu abra até para interação, mas eu ainda tô pensando como que eu vou fazer isso. Mas, por favor, quem estiver aqui e gostou dessa aula, por favor, pode ir lá se inscrever, que vai ser bem bacana. Deu muito trabalho fazer isso, eu contei isso nos stories um tempinho. Mas beleza. Então tá, galera, muito obrigada para quem esteve aqui. Foi muito legal mesmo, eu tô muito feliz. Somente com... Ai, vocês são muito lindos. Então é isso. Eu acho que não tem mais nada. Beleza. Então, até a próxima quarta-feira. Na segunda ou na sexta, talvez eu coloque uma caixinha pra gente escolher o próximo tema. Porque esse tema meio que foi escolhido também. Enfim, e aí na próxima semana a gente se vê às 8 horas aqui. Não esquece de avisar os seus amigos por aí, seus amigos que são CLT que querem empreender, ou seus amigos que já empreendem, que vai ser muito legal. E até a próxima quarta. Tchauzinho.